A Bíblia condena o homossexualismo? Sim. E que o pastor usou a palavra homossexualismo. E essa palavra ela já não pode mais ser usada porque o sufixo ismo denota doença. O que a Bíblia condena é a prática de duas pessoas, duas mulheres que têm sexo entre si, dois homens que têm sexo entre si. Aí... Da mesma maneira que se houver esse sexo heterossexual, heteronormativo para um culto pagão, também vai ser condenável. Então, da mesma maneira. A Bíblia condena o relacionamento homossexual? Não, a Bíblia condena relações homogenitais de caráter de culto pagão. Mas a Bíblia não trata da questão relacionada à orientação sexual do indivíduo. A gente tem, inclusive, uma expressão usada por Paulo, que é uma neologia que ele cria para falar sobre esse assunto, que remete às questões relacionadas aos dois textos encontrados no livro de Levíticos. Então, tudo parte realmente de uma questão de interpretação. Então tá bom. Então, do seu ponto de vista, tem uma questão hermenêutica, né? A questão de interpretação desses textos bíblicos que tratam do assunto. Então, para falar sobre hermenêutica, então tem um professor de hebraico aqui também. Então, César, pastor César, a mesma pergunta eu quero direcionar a você. A Bíblia condena relacionamento homossexual? Todo cristão verdadeiro, todo crente bíblico, todo cristão autêntico, todo homem, toda mulher cheio de Deus, ele não vai perseguir, não vai ser uma pessoa que odeia um pecador vindo de qualquer tipo de pecado. Não há um discurso de ódio da minha parte ou da parte dos cristãos que entendem ser bíblicos quando discordam desse tema, tá? Então não quero que... E se eu for interpretado assim, por favor, na mesma hora você fala, eu me senti ofendida e tal, eu não quero fazer isso em nível pessoal. Mas a pergunta é clara: a Bíblia condena o homossexualismo? Sim. A Bíblia condena a homossexualidade? Sim. A Bíblia condena dois homens e duas mulheres que fazem sexo entre si? Sim. A Bíblia condena textualmente, a Bíblia condena literalmente. Essa condenação começa nas páginas do Antigo Testamento, e a gente tem que entender que leis dadas aos judeus no Antigo Testamento são leis dadas aos judeus, não tem nada a ver com a gente. Algumas leis dadas aos judeus são repetidas no Novo Testamento, e se são repetidas no Novo Testamento como ordenança para a igreja, então nós também, agora, nesse momento, a gente também tem que obedecer. Então, se é uma lei dita por Jesus, se é um mandamento dito por Jesus, ou por um dos seus apóstolos, aqueles que ele mesmo escolheu, você, você, você e você, a Bíblia diz que nós, a igreja, ela está fundada na doutrina dos apóstolos. Então, se foi escrito por um apóstolo de Cristo, ou dito pelo próprio Cristo, então o que está colocado lá, não importa qual era o contexto, agora se traduz como ordenança para a igreja. Se traduz como ordenança para a igreja, que é o que acontece no caso desse tema, então sim, a Bíblia condena a prática homossexual. Posso só abrir um parênteses aqui rapidinho? É que o pastor usou a palavra homossexualismo, e essa palavra ela já não pode mais ser usada porque o sufixo ismo denota doença. Isso já foi erradicado, inclusive, dentro do conceito de psicologia mundial. Então é errado você colocar a expressão homossexualismo, porque a homossexualidade não é uma doença. Embora a gente saiba que a igreja até hoje não decidiu o que a homossexualidade é, porque tem linhas teológicas da igreja que diz que é doença, tem outras linhas que dizem que é demônio. Né? Então, dentro do conceito científico, o sufixo ismo não pode mais ser utilizado, porque não é mais considerado doença. Em minha defesa, só quero dizer o seguinte, que essa compreensão, ela é uma compreensão do movimento homossexual ainda. Não me sentirei ofendido se você me chamar de alguém que pratica o cristianismo, por exemplo, tá certo? E acho que o hindu não se acha ofendido de ser chamado de alguém que pertence ao hinduísmo, e o islã que pertence ao islamismo. Essa compreensão é uma compreensão gramatical recente, nova, e que não teve da minha parte aqui nenhuma razão assim para ofensa pessoal. Não, mas se você se sente ofendida, não, porque se você disser que é doença, que não é a minha abordagem, aí vai parecer que eu tô te chamando disso. Então não tô te chamando, tá? Então se você se sente melhor, ao invés de eu falar homossexualismo, homossexualidade,
tá tudo bem para mim. Mas o que a Bíblia condena é a prática de duas pessoas, duas mulheres que têm sexo entre si, dois homens que têm sexo entre si. Aí eu não sei exatamente o termo que você prefere, mas... Existem passagens clássicas no Antigo e no Novo Testamento que parecem condenar claramente a conduta homossexual. Homem se deitando com homem, mulher se deitando com mulher. Está gostando? Nos abençoe se inscrevendo no canal. Curta o vídeo para que ele aqueça o coração de mais pessoas. A Bíblia não fala nada sobre orientação sexual no sentido que nós aprendemos agora, no sentido moderno da palavra. Então ela não vai falar sobre inclinação, ela vai falar sobre a conduta. É a conduta que é condenável. Então aparecem inúmeros textos, não são muitos textos, mas são textos suficientemente claros, pelo menos do ponto de vista da teologia e da hermenêutica cristã ao longo de quase 20 séculos. Como um cristão honesto com a Escritura, que quer se submeter à palavra de Deus, deve interpretar essas passagens, como, por exemplo, em Levítico, Deuteronômio, as passagens nas cartas do apóstolo Paulo. Como que um cristão pode lidar com essas passagens? Primeiramente, eu quero dizer que existe uma grande dificuldade de um cristão lidar com essa questão, principalmente se for um cristão gay. Porque ele cresce ouvindo que ele não é aceito como é. Sim. Né? E muitas vezes existe até aquela homofobia cordial. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. A gente te ama, mas você tem que mudar. É uma linguagem que até é cheia de cordialidade, mas por trás disso existe realmente uma rechaçação, uma exclusão. Segunda coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia ela vai sempre precisar ser avaliada dentro de uma questão popular. E quando eu falo de uma questão de interpretação popular da Bíblia, eu estou falando de um triângulo da hermenêutica. Eu estou falando da realidade pessoal da pessoa, da realidade da comunidade e da realidade social. Então, eu não posso usar textos, por exemplo, o texto mais antigo, mais recente do Antigo Testamento foi escrito 450 anos antes de Cristo. O mais recente do Novo Testamento, 90 anos depois de Cristo. Aí eu pego palavras que foram usadas nesses textos e insiro um vocábulo que foi criado em 1868 por Karl Marx Bennett, que foi um jornalista austro-húngaro, que era escritor, poeta e ativista dos direitos humanos. Você está falando do termo homossexual. Propriamente. E aí a gente usa esse termo que foi criado no século XVIII século XIX para colocar aí em textos bíblicos que foram escritos séculos, milênios antes dessa ocasião. Então a gente precisa realmente fazer uma leitura popular, uma leitura que traga a manifestação da graça, porque se eu for escolher textos aonde eu vou dizer, não, esse texto aqui do Antigo Testamento eu posso aplicar hoje, mas esse aqui eu não posso. Então por que eu tenho que selecionar textos das Escrituras e dizer o que vale e o que não vale para o cristão da atualidade? E uma outra coisa que responde a sua pergunta pontualmente, nenhuma passagem bíblica nenhuma condena a homossexualidade. O sexo entre pessoas iguais no conceito de orientação sexual, mas a Bíblia não fala sobre orientação sexual. Se a gente for falar do que a Bíblia não fala, existem muitos temas atuais que a Bíblia também não fala, mas a gente usa a palavra de Deus como a nossa bússola no conceito de princípios divinos. Então, o que eu estou querendo trazer aqui todas as vezes que a Bíblia fala, 2 vezes no Antigo Testamento e 1 vez no Novo Testamento, sobre relações homogenitais, inclusive somente no Novo Testamento é que se fala sobre relações homogenitais entre mulheres, que é o famoso texto de Romanos 1, 26 e 27. Então a gente vai entender que todo o contexto, ele fala de questões de cultos pagãos. Em Levíticos, o contexto está inserido dentro dos rituais egípcios e cananitas, de onde o povo veio e para onde o povo estava indo. Então, o problema da igreja em si é a gente querer pegar esses textos isolados, fazendo uma exegese e não uma exegese, dando uma interpretação de acordo com aquilo que a gente compreende. A Bíblia trata dessas questões claramente, pastor? E se a Bíblia trata, como que um cristão deve chegar para esses textos e que hermenêutica ele deve usar? Que interpretação ele deve dar para esses textos? Bom, sempre na pauta que eu falei no começo, com todo respeito,
pessoal que você merece. Ela citou aí um jargão meio evangélico, né? Que Deus ama... Como é? Deus ama o pecador e aborrece o pecado. Beleza. Bom, o que a Bíblia diz, pessoal? Infelizmente, Deus não aceita ninguém como a pessoa é. Deus não aceita a mim como eu sou, Deus não aceita você como você é. Porque se Deus aceitar a gente como a gente é, não precisa de graça, não precisa de salvação, não precisa de mudança de vida, não precisa de conversão. Se Deus me aceita como eu sou, eu tô falando de todos, tá? Tô falando de todos e todas. Eu tô falando de mim, inclusive. Se Deus me aceita como eu sou, então não precisa de Cristo, não precisa de salvação, não precisa de redenção, não precisa de igreja, não precisa de batismo, não precisa de nada. Agora, a grande notícia da graça é que Deus não te aceita como você é, mas Ele te recebe como você está. E isso é para heterossexuais, isso é para homossexuais, está para todos os seres humanos. Você está entendendo? A leitura bíblica, eu não sei exatamente, aí a gente pode tratar, e eu acho que o tempo é muito curto, mas a leitura bíblica, você enxerga, parece que 2 textos no Antigo e um no Novo Testamento, né? Para mim, um texto já é suficiente, mas tem muito mais do que esses 3 textos que tratam a respeito do tema, que desenvolvem esse tema. E a grande questão é que Deus, ele não aceita, porque a questão... Eu não estou falando da homossexualidade, eu estou falando da prática homossexual. Uma pessoa pode ter desejo por qualquer tipo de prática sexual e ser salva. E tá tudo bem, eu creio assim na Bíblia. Tá lá em Mateus capítulo 19, acho que 10 ou 11 ou 12, que você deve conhecer bem o texto. A pessoa pode ter uma vontade de um desejo sexual e suprimir essa vontade por ela mesma, por devoção a Deus. E tá tudo bem, entende? Agora, o que Deus condena, o que a Bíblia condena textualmente, peremptoriamente, é a prática sexual entre 2 homens ou 2 mulheres. E nisso, ela mesma falou que tem alguns textos, tem 2, ela diz que tem 2 no Antigo Testamento e 1 no Novo Testamento. Esses próprios textos já não bastariam para resolver o problema, porque são 3 textos. Tá bom, quantos textos tem para fazer ceia? Ordenando a ceia. E você faz a ceia na sua igreja. Então, o número de textos não é um argumento. Se o texto está no Antigo Testamento, então nós temos um parâmetro moral. Se ele é repetido no Novo Testamento, então nós temos uma regra para a igreja. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu sou o caminho.